Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do ISD de Fato. Vocês devem estar estranhando, né? Hoje, infelizmente, a Daniela Pedrosa não vai poder participar. Já tem 3 anos que estamos na 4ª temporada do ISD de Fato e é a primeira vez que a Dani realmente não pode estar presente aqui com a gente. E me passou essa difícil tarefa de substituí-la. Então, eu vou contar com a compreensão de vocês nesse desafio que eu estou enfrentando aqui hoje, né? E hoje que é uma edição especial, né? Preparamos aí com muito carinho, muito cuidado para vocês, o ISD de Fato do mês do meio ambiente, né? E lembrando que foi em 1972, durante uma conferência das Nações Unidas sobre o meio ambiente humano em Estocolmo, em que se instituiu aí o Dia do Meio Ambiente, 1972. E definimos como data o dia 5 de junho. Essa data ela foi escolhida por coincidir com a data da realização da conferência, né? E tem como o principal objetivo chamar a atenção de todas as esferas da população para os problemas ambientais e para a importância da preservação dos recursos naturais, que na época ainda eram considerados inesgotáveis. Então, para fechar aí o mês de junho, nós resolvemos fazer um programa voltado para o meio ambiente, com a presença de 3 convidados super especiais para abordar, né, de forma abrangente o tema meio ambiente, a agenda ambiental, né? Também seria para estar aqui com a gente hoje o Pedro Cleto, que é CEO da Parquetur, mas assim como a Dani, ele teve um compromisso de última hora e não pôde comparecer, mas foi substituído aí em alto nível pelo Rafael de Oliveira, que é cofundador e atual diretor de novos negócios da Parquetur. Também teremos aqui a participação da Maíra Pereira, ela é diretora executiva da Ambipar Viracer, e o Rafael Filgueira, gerente de operações da Ambipar Triciclo. Então, hoje nós vamos chamar aqui cada um deles para que eles se apresentem e fale aí um pouco dos seus projetos, né, das suas atuações relacionadas, obviamente, a esse tema tão importante que a gente está trazendo aqui, que é o meio ambiente. Então, eu gostaria que eles se apresentassem. Sejam muito bem-vindos e obrigado, viu, pela participação de vocês e a compreensão aqui de estarem participando comigo e não com a Daniela Pedrosa hoje. Bom dia a todos. Eu sou o Rafael, sou diretor de novos negócios da Parquetur. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço a Ambipar pelo convite e estou à disposição aqui para fazer esse momento de conversa com vocês. Bom dia, eu sou a Maíra Pereira, do grupo, faço parte do grupo Ambipar, com a frente de humanização, né? Geralmente a gente fala de meio ambiente, a gente coloca o ambiental ali muito em pauta, e a gente vai falar um pouquinho sobre a importância do humanizar, né, das pessoas em todo esse processo, para que a gente chegue aí numa transição de fato de uma economia linear para uma economia circular, enfim, vamos falar um pouquinho sobre isso também. Bom dia a todos, eu sou o Rafael Filgueira, sou gerente de operações da Ambipar Triciclo. Vou falar um pouco do complemento de toda essa cadeia de logística reversa e dos programas e das inovações que a gente traz aqui através do nosso programa de fidelidade e benefício. Joia, eu tenho certeza que esse bate-papo vai ser muito enriquecedor, né? Eu gostaria aqui de já começar com um dos Rafaels. Como é que é o plural de Rafael, hein? Nós temos 2 aqui hoje. Então vamos com o Rafael de Oliveira. Rafael, eu queria já começar com uma pergunta, né? Como a Parquetur tem atuado em relação à administração e uso dos parques naturais
e o que tem sido feito para a preservação desses parques. Legal. Bom, a Pactu, ela atua, é uma concessionária, né? Então ela presta serviços vinculados ao uso público nas áreas protegidas. Na maior parte, então, parques nacionais, parques estaduais. E como que nosso objetivo principal é fomentar o ecoturismo, fomentar o turismo nessas áreas, o turismo de natureza, e as diversas formas de turismo vinculado às áreas protegidas. Ou seja, mostrar para as pessoas que existem, que há áreas como as áreas protegidas, os parques e outras e demais unidades de conservação que podem ser usadas como forma de lazer para as pessoas. Tá? Então, o nosso grande objetivo da empresa é esse. Ou conectar as pessoas à natureza, quem não tem o hábito de fazer justamente isso, ou reconectar, né? Intensificar esse relacionamento da pessoa, do homem, de nós seres humanos, que nascemos da natureza e que sempre gostamos, faz bem à nossa saúde, voltar à natureza, voltar a lugares abertos, lugares naturais. Ótimo. Então, já vamos dando continuidade e vamos passar para uma perguntinha aqui para a Maíra, né? A Maíra, que é da Viracê. Então, vamos lá. Como é essa questão da economia circular humanizada e como vocês trazem essa humanização para o processo? Legal, legal, Robert, obrigada. O Rafael estava aqui falando, né, das pessoas, a importância aí das pessoas na preservação, do ecoturismo, né? Então, humanizar, quando a gente fala em humanizar a economia circular, a própria Política Nacional de Resíduos Sólidos traz muitos elementos de que a política nacional é um instrumento de inclusão social, de renda, de cidadania. Ela traz isso no seu texto, inclusive. Então, a partir do momento que a gente está falando, né, que a gente precisa avançar com a coleta seletiva, que a gente ainda tem mais de 3 municípios colocando, né, dispondo dos seus resíduos pós-consumo em aterros controlados ou lixões, e pessoas que ainda estão ali trabalhando, a gente vê o quanto que a gente precisa ainda humanizar essa cadeia, trazendo as pessoas para o centro da discussão, né? E trazer as pessoas para o centro da discussão significa profissionalizar esse mercado no sentido das cooperativas, dos autônomos que estão nas ruas trabalhando, que muitas vezes, pelo fato de não estarem em compliance, né, não terem ali uma rastreabilidade do seu processo, não entregarem uma nota fiscal, não estarem oficialmente dentro do sistema, eles estão fora. E aí a gente está falando de uma cadeia de pessoas que trabalha para deixar os nossos municípios mais limpos, inclusive na ausência ali de uma coleta seletiva. Eles estão fazendo esse trabalho de forma invisível, mas a gente ainda não os enxerga como os principais atores desse processo. Então, humanizar a cadeia é trazer luz, né, para essa cadeia invisível desses profissionais, profissionalizá-los, né, no sentido de trazer ali compliance, trazer emissão de nota fiscal, regularização jurídica para todo esse processo, bem como melhoria na forma como eles fazem, EPIs, melhoria de processo produtivo, para ganhar escala, para ganhar eficiência e a gente entrar em um outro nível de entrega. Então, humanizar essa cadeia é, de fato, colocar esses profissionais no centro ali da discussão e da estratégia. Excelente. Os assuntos aqui, eles se completam, né? Se complementam, se completam. O Rafael trouxe, né, a questão dos parques, das preservações, essa humanização, né, fundamental, essa questão que você traz dessa invisibilidade, né, quebrar essa invisibilidade de agentes tão importantes aí no processo. E vamos complementar agora com uma pergunta para o Rafael Filgueira,
né, que é sobre a logística reversa, né? A logística reversa ela já é um processo que está realmente dentro das empresas ou ainda é algo que precisa ser mais fomentado? Perfeito. Eu puxo o gancho aqui da citação da política nacional da Maíra. Hoje as empresas são obrigadas a cumprirem com regulamentos, então o conceito dentro das empresas já está bem enraizado. O que a gente precisa de desafio hoje é conscientizar o cidadão, é conscientizar nós, usuários, para que a gente consiga captar de melhor forma e mais eficiente esses resíduos pós-consumo. Os indicadores mostram que hoje somente 4% dos resíduos em embalagens pós-consumos são reciclados no Brasil. Então, eu diria que a conscientização das empresas tem que ser mais fomentada através da educação. E é uma linha que circula entre as três empresas aqui representadas. Todos nós temos como nosso primeiro objetivo a conscientização, a educação ambiental, a fomentação dessa cadeia, trazer adicionalidade e profissionalização para a cadeia como um todo. Então, eu diria que nós temos um desafio muito grande, a frente de atuação também é muito ampla no Brasil, mas com mais de 10 anos de política nacional aí, a gente ainda está patinando. Então, eu diria que sim, está entendido pelas marcas, pelas empresas, mas o desafio de fazer o consumidor e os nossos cidadãos tomarem as decisões corretas, eu acho que isso aí é onde a gente precisa atacar mais. Excelente. Obrigado, Rafael. Eu tenho uma pergunta aqui para o outro. Rafael, mas antes eu queria fazer uma introdução para essa pergunta, porque a gente vai falar de educação ambiental e contar também um pouquinho da minha atuação. Eu atuei muito com educação ambiental. Hoje eu sou gerente do Growth Market da Green Tech, mas eu coordenei o Instituto Oxigênio, que hoje foi pertence ao grupo Ambipar, durante muito tempo e pude ter um contato bem próximo com a educação ambiental, né, elaboração de PEAs, a execução, os diagnósticos. Então, é uma área que eu gosto muito, que me deixou muito feliz poder, né, passar aí desses mais ou menos 10 anos atuando diretamente. E vamos à pergunta, né? Como vocês têm trabalhado a educação ambiental, né, para ser a grande base de todo o processo de conscientização sobre a necessidade de se preservar e regenerar o nosso meio ambiente? Legal. A Pactur, ela trabalha, a gente vê que a educação ambiental ela está em todo o contexto de prestação de serviço da Pactur, né? Então, no momento que o visitante está visitando o parque, pisou naquela área, a gente está atuando, prestando serviço de apoio, hospitalidade, receptividade, informação ao visitante. Então, a educação ambiental, ela está em todo o contexto, desde que a pessoa, o visitante, o turista, entrou naquela área protegida, ele está sendo informado, mostrado, né? Mas a base de tudo da educação ambiental, que eu vejo num sentido mais amplo aqui dentro do cenário da Pactur, é informar o visitante, conscientizá-lo de como visitar aquela área, o que pode, o que não pode, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de uma unidade de proteção integral, que são os parques nacionais, o que pode, né? O que não pode lá, né? Isso tudo é colocado para o visitante desde o primeiro momento que ele adentra o parque. Muitas vezes por vídeo, muitas vezes pelos nossos funcionários. Tá? Então, a gente considera tudo isso, todo esse contexto que eu estou descrevendo aqui como educação ambiental. Né? Levar as pessoas como deve ser, o que é aquela área, né? Quais são os elementos ambientais daquela área, o que estão em cada uma das trilhas, que animais que as pessoas vão ver lá, que plantas, que tipo de fauna e flora, que tipo de paisagem, que tipo de história, tudo isso para nós, a educação ambiental. Né? Então, é um sentido bastante amplo.
Então, ao passo que a gente também tem algumas iniciativas que, de maneira um pouco mais pontual, que eu poderia citar aqui, são preocupações com algumas questões. Quer dizer, como a gente tem, falamos aqui anteriormente, os resíduos sólidos, nós temos programas de gestão de resíduos sólidos dentro dos nossos parques, dentro das unidades que a gente presta serviço e apoia. Então, isso é uma grande vitrine para o visitante, né? Ele poder olhar como é que vai ser reciclado aquele material que já foi descartado ou iria ser descartado no lixo comum, ele está sendo separado. Então, tudo isso aí é um exemplo de uma das iniciativas que nós colocamos, que eu posso colocar aqui da Pactu para a educação ambiental ao público em geral, aos turistas. Excelente. E eles estão ali num espaço muito interessante, muito propício, né? Para a educação ambiental. Entender. É um grande palco, né, Robert? É um grande palco, né? Um grande cenário. A natureza já está aí, né? Criada por Deus, nós temos lugares maravilhosos no Brasil, né? O que a gente faz, nós somos facilitadores, a gente coloca ali equipamento, prestando serviço, energia nossa para atender bem o visitante e mostrar para eles esses locais que já são belíssimos. Excelente, parabéns pelo trabalho. Como vocês devem imaginar, eu tenho uma cola, né? Porque fui pego de surpresa, né? Estou seguindo a cola aqui, mas a gente tem também a participação, né, das pessoas que estão nos acompanhando. A gente está com uma pergunta aqui de Mark Diamond. O problema não é nos aterros sanitários que hoje não estão fazendo essa reciclagem? Para quem será que pergunta, hein? Eu posso entrar aqui para contribuir um pouquinho com essa reflexão. Tem uma foto de uma... eu não vou conseguir colocar essa foto aqui agora, mas, assim, as Filipinas, né, ela tem o mesmo... mais ou menos o mesmo modelo de política nacional que o nosso, né? E tem uma foto que me choca muito, porque são crianças ali brincando no meio do lixo literalmente, aquilo já virou lixo, mas aquele tanto de plástico, aquilo... Por quê? Porque é tão burocrático você licenciar um aterro sanitário que daí eles acabam descartando como é possível descartar. Eu estou falando das Filipinas porque ontem eu estava num pitch e essa foto me chocou muito, mas a gente não precisa ir muito longe, assim. A gente tem uma burocracia imensa em colocar aterro sanitário de pé, em condição de operação, e mais do que aterro sanitário, a gente precisa fazer um trabalho, né? Vamos começar ali, fechamento de lixão. Quando você fecha um lixão, o que é super importante que isso aconteça, que a pressão venha e que se fechem todos os lixões, mas o problema, se você não fizer da forma correta, você só transfere. O que você faz? Você fecha, né, o lixão. Se você não tiver os aterros sanitários licenciados para receber, você está transferindo o problema, começa com irregularidade de descarte de novo, e ainda que se você não fizer a lição de casa, de implantar a coleta seletiva, colocar essas pessoas que estavam ali nesse processo de catação para dentro de uma cooperativa, de forma organizada, com os equipamentos apropriados, com os processos organizados, né? E nessa condição de trabalho, você só vai espalhar o problema, porque essas pessoas, elas vão continuar na catação de uma forma muito ruim, né? Você só espalha isso para os centros das cidades, e aí você fechou lixão, mas você espalhou, você não deu uma alternativa ali de destinação correta, e muito menos você não está tirando, antes de ir para aterro, aquilo que realmente deveria ir para aterro, que é o rejeito, né? Enquanto a gente não tem outras soluções para rejeito, é aterro, mas até isso, né, a gente não está falando ainda em aterro zero, porque a gente está tão longe disso, mas o objetivo é a gente falar em aterro zero. É possível dar solução para tudo, e tudo começa ali com a coleta seletiva, implantar a coleta seletiva, colocar isso para funcionar corretamente, instrumentalizar ali, né, uma responsabilidade
do poder público colocar essa coleta na rua, fazer o marco regulatório da coleta seletiva, para que, independente da transição de governo, a coleta seletiva seja implantada, não descontinue, né? Colocar a cooperativa numa condição ali de um instrumento de coleta seletiva para que os municípios tenham, né, um ator fortalecido, um ator ali profissionalizado, em condição de dar conta desse material da coleta seletiva, para que ali não vire um segundo lixão, né? Ou seja, processos organizados, as pessoas nas suas tarefas corretas, né? Fazendo o que tem que ser feito, com clareza do que tem que ser feito. Então, os processos vêm para apoiar tudo isso, mas as pessoas muito bem orientadas naquilo que elas têm que fazer. E aí você desvia material de aterro, esse material todo que é reciclável, que é circular, que gera renda, que gera cidadania, que gera riqueza para o nosso país, coloca nas mãos das pessoas ali que trabalham com coleta seletiva, né? E dá uma condição de renda, de dignidade, você inclui socialmente todas essas famílias e você aterra aquilo que realmente ainda não tem ali uma solução de aterro zero, né? E se você tira ainda o orgânico e dá um tratamento adequado para o orgânico, aí você está tirando 75% de material, né, que vai para aterro. A gente ainda não tem um planejamento estratégico que direcione todas essas ações, né? A gente ainda não tem e aí eu estou falando de planejamento estratégico enquanto o Brasil, para direcionar tudo isso. E ainda não temos um fundo, um CAPEX, para financiar essa estrutura de coleta seletiva, essa estrutura de fechamento de lixões, essa estrutura, né, de acelerar o processo de licenciamento dos aterros para que os municípios tenham condição adequada de descarte. Então, assim, não é deixar em desespero, não é falar assim, não estamos fazendo nada. Estamos fazendo. Mas o quão longe nós estamos de um modelo ideal que de fato gere riqueza para o nosso país, que de fato gere cidadania, renda, que de fato inclua socialmente todas essas pessoas, milhares de pessoas, que hoje é um trabalho invisível, né? É um trabalho que está aí, 85% do material que chega, do pós-consumo que chega na indústria, passa pelas mãos de cooperativas ou de autônomos, uma rede invisível, né? Então, assim, tem muito que se fazer, tem muito enquanto legislação, tem muito ainda enquanto planejamento estratégico para direcionar tudo isso, mas, né, já passando a palavra para vocês, nós estamos com soluções muito integradas dentro da Ambipar, que tem movimentado o ponteiro, que tem mexido, né, com toda essa dinâmica e trazido aí soluções, enquanto a gente não tem um direcionamento mais estratégico, para que depois a gente possa somar tudo isso e aí sim ir para um outro nível. Se eu puder complementar, Robert. Com certeza. A Maíra falou muito bem, eu acho que eu estou me arriscando aqui a querer complementar alguma coisa, mas eu acho que, assim, de forma conceitual, eu sou engenheiro ambiental, então isso vem da minha matriz de estudo. Como ela muito bem disse, o aterro sanitário é a ponta final da cadeia. O problema da reciclagem não está no aterro. Tá, mas e aí, o que eu posso fazer? Cara, começa a separar secos e úmidos dentro da sua própria casa. Isso já é um grande avanço. A Maíra falou muito bem. A partir do momento que o material reciclado está contaminado por algum material orgânico, ele perde a capacidade de reciclabilidade. Então, por onde eu começo? Separa dentro de casa. Onde já existe cadeia de coleta seletiva, isso já é um grande avanço, porque esse material vai chegar na cooperativa, ele vai reduzir muito o percentual de rejeito pós-triagem, que as cooperativas hoje já fazem muito bem. Então, já tem toda uma metodologia de trabalho dentro das cooperativas para separação por cada um dos tipos de material. É impressionante a expertise que eles têm de classificação de cada um desses tipos de material para geração de emprego e renda. Então, assim, o problema final não é necessariamente o aterro reciclar, somos nós, como cidadãos, usar a nossa cidadania e fazer isso, entender que essa cadeia depende das nossas ações como cada um de nós. Excelente. Rafael, ainda tem uma pergunta aqui para você, eu já vou fazê-las, vou repassar. É o Vitor Vaqueiro de Lima. Ele pergunta aqui qual o destino dos resíduos coletados pelos equipamentos da Ambipar Triciclo. Perfeito. Está na minha próxima fala, mas eu vou soltar um pouco de spoiler.
porque em algum momento eu vou fazer uma correlação aqui com a nossa discussão, mas os nossos resíduos, eles são destinados tanto para empresas do grupo, totalmente licenciadas, tanto para cooperativas também. Nós temos atuação no Brasil inteiro, com mais de 400 pontos de captação de resíduos pós-consumo, de embalagens pós-consumo, que vai diretamente ligado a tudo que a gente está dizendo aqui. Então, nós somos uma ferramenta prática de captação de embalagens pós-consumo devidamente limpas e com destinação ambientalmente adequada. E a gente também atua nessa cadeia de cooperativas de reciclagem. Então, eu entro mais em detalhe um pouco mais nas minhas explicações de correlação com a nossa sigla ESG, mas esses são as possíveis destinações dos nossos resíduos. Ótimo. A Dani... Posso fazer uma observação, Robert? Com certeza. E aí, estou falando como cidadão aqui, mas vocês deram uma aula aí, vocês dois, Maíra e Rafael, sobre a questão do lixo, né? Eu, como cidadão, já comecei a separar o úmido dentro de casa também. E é muito curioso esse número que a Maíra falou, acho que 70% é o lixo orgânico dentro de casa. Como reduz, né? Porque agora eu coloquei uma composteira aqui dentro de casa, acho que faz uns 2 anos, que eu estou compostando, então todo o lixo orgânico vai para essa composteira. É um volume muito considerável mesmo, né? A gente que se policia com essa questão do meio ambiente, gestão de resíduos, quando a gente quer tirar cada vez mais um lixo dentro de casa, como o lixo orgânico ele representa um volume muito grande mesmo do nosso lixo dentro de casa. Isso, de fato, realmente é o principal mesmo, começar a gente a nos conscientizarmos dentro de casa para depois facilitar todo o processo na saída dessa cadeia extensa aí. Excelente. Rafael de Oliveira, aproveitando sua fala, tem uma pergunta aqui para você, o Willy Silva. A Dani, ela sai falando o nome de todo mundo aqui no chat, eu ainda não tenho essa habilidade, não, então eu vou pedir a compreensão aí de quem mandou um bom dia aqui, eu não respondi, mas um bom dia novamente a todos que estão acompanhando aqui com a gente. A pergunta é em relação aos parques dos quais vocês administram, os pesquisadores e estudantes que gostariam de fazer uma pesquisa acadêmica, qual o procedimento? Tá, bom dia, Willy. Esse procedimento, ele é todo, assim, coordenado e aprovado pelos governos, tá? Pelos poderes concedentes de cada uma das áreas. Tá? Então, acho que cabe um esclarecimento aqui. Cada parque que a Pactu presta serviço, todos eles, na verdade, né? São 5 hoje, são parques públicos. Então, é uma concessão, tá? Então, nós prestamos serviço lá. Então, vou dar um exemplo para vocês. No caso da Chapada dos Veadeiros, do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, a gente presta serviço. O poder concedente, quem é o gestor mesmo daquela área, é o ICMBio. Então, todo o procedimento de pesquisa, o pedido, a coordenação e autorização, eles passam pelo poder concedente. Não chegam para a Pactur. Isso quem cuida é o ICMBio, tá bom? Mas isso você consegue se atualizar no próprio site do ICMBio, tem todos esses procedimentos, como é feito, isso aí não é difícil de achar esse tipo de informação. Excelente. Tem uma pergunta aqui do Vinícius que tá bem próxima a uma pergunta que eu tenho aqui para o Rafael Filgueira, então vou ler a do Vinícius e complemento com o meu roteirinho aqui. O Vinícius Rocha. Então, ele gostaria que um dos convidados articulasse como as novas tecnologias podem contribuir para o impacto ambiental, minimizar o impacto, imagino. E aqui uma das perguntas que estava na minha colinha quais as inovações que vêm surgindo nos processos de logística reversa? Perfeito. A gente já colocou aqui, eu, a Maíra, o Rafael, vários indicadores de que estamos muito longe de conseguir o que a gente está planejando, dos nossos indicadores e metas que a gente tinha. E tem aquela frase, se a gente fizer mais do mesmo, nós vamos conseguir os mesmos resultados. Então, o processo de inovação ele serve para
trazer adicionalidade para a cadeia. Esse é o conceito. Como eu consigo aumentar o volume de material reciclado que vai beneficiar todo mundo? A Maíra diz muito bem, 85% da cadeia de reciclagem no Brasil hoje passa por catadores, passa por cooperativas de catadores. E aí eu cito como inovação as próprias propostas da Triciclo, que são equipamentos que trazem engajamento, que trazem educação ambiental, que envolvem o cliente, que envolvem o usuário, para que a gente consiga tornar mais lúdico isso. Não é simplesmente um descarte da sua embalagem, da sua garrafinha d'água, da sua embalagem da sua casa. O cidadão ele precisa entender que ele faz parte disso. E a partir do momento a gente tem eu já discuti com muitos profissionais, que ele fala que o cidadão comum, ele acha que a partir do momento que ele põe o saco de lixo para fora da casa dele, o problema acaba. Não é um problema dele mais, é um problema da prefeitura. Mas não, isso vai impactar o seu filho, vai impactar o seu neto, vai impactar o planeta. Nós temos indicadores alarmantes. Até 2030, nós vamos ter mais plástico no oceano do que vida marinha. Então, nós precisamos inovar, nós precisamos de novas tecnologias para enfrentar esse problema que não é um problema do futuro mais, é um problema do presente. E a gente precisa desenvolver inovações, trazer novas tecnologias, novas destinações. Aqui dentro do grupo nós temos inovações incríveis, e isso é um fator principal para a gente virar o jogo. Posso contribuir, Robert? Com também certeza. Com os colegas aqui. O Rafael falou, eu vou me arriscar aqui. Eu vou me arriscar também, porque o Rafael falou dessa questão toda do engajamento, e aí tem uma reflexão poderosa para a gente fazer, que é o seguinte, o engajamento, ele a gente tem que focar o tempo inteiro no engajamento, na educação ambiental. Isso significa que quando a gente senta, por exemplo, com um prefeito para falar de política nacional, a gente está engajando. Quando a gente senta com um CEO, né, um diretor, ou com uma equipe dentro de uma empresa para falar de ESG, para falar de circularidade, a gente está engajando, a gente está educando, a gente está trazendo a pauta, né, a discussão para a mesa. Quando a gente vai num restaurante e a gente questiona por que ali não tem a coleta seletiva e por que eu vou ter que descartar tudo junto, a gente está... Então, nós somos um instrumento de engajamento. A tecnologia, né, quando a gente olha para a tecnologia, a gente tem que entender que a tecnologia ela é um instrumento para acelerar o processo, para ganhar escala, para nos levar para um outro lugar. Então, por exemplo, a gente colocar um sensor dentro de uma lixeira, né? Se a gente tem ali uma cidade que tem ali os coletores, e aí a gente coloca um sensor, e aí já conectado com um caminhão de coleta, que já passa, fala, eu vou passar nesse, naquele, eu não preciso passar em todos. Você está ganhando eficiência, é menos emissão de CO2, você ganha eficiência ali na hora do operador, você ganha eficiência na coleta, por exemplo. Se você tem uma central mecanizada que já tira, né, já consegue fazer uma separação daquilo que não veio separado, então, por exemplo, a coleta seletiva, beleza, levou tudo para a cooperativa. Mas se você tem uma tecnologia que pega todos os não separados ainda, bota dentro de uma central e tem uma triagem mecanizada, você também não aproveita como na coleta seletiva. Então, não estou aqui falando, pega tudo, joga para dentro de uma central mecanizada e isso resolve o problema. Não, porque você tem muita perda de material. A coleta seletiva tem que vir antes. Tirou todo esse material, mas numa ineficiência desse processo, você tem aquilo que não é separado, você manda para uma central, mecanicamente você tem uma tecnologia ali de sensor que já vai tirando, e aí você também diminui o que está sendo aterrado. A reflexão poderosa que eu quero deixar aqui é que a gente tem tecnologia. A gente tem tecnologia, e a indústria está avançando bem, por exemplo, com relação a transformar materiais de difícil reciclabilidade, já dando solução. A gente tem tecnologias poderosas vindo ali para nos ajudar com tudo isso, né? Mas a gente precisa focar realmente na lição de casa, sabe? E qual é a lição de casa? A lição de casa é um planejamento estratégico, que o Brasil tenha um direcionamento, mesmo considerando todas as particularidades que precisam ser consideradas do nosso
território, não dá para falar a mesma linguagem no norte, no sul, no sudoeste. Não, a gente precisa de um planejamento direcionado para as culturas, para os desafios que a gente tem, enfim. Mas a gente tem que fazer a lição de casa, que é botar esse planejamento de pé enquanto uma liderança pública. Isso tem que vir do poder público, tem que vir de uma esfera, né, mais estratégica. A iniciativa privada pronta para ir costurando tudo isso enquanto solução, para dar vida para tudo isso, para fazer tudo isso ficar de pé, para colocar tudo isso de pé, inclusive com investimento ali de negócio que vai sustentar o modelo, onde for possível sustentar, mas poder público colocando coleta seletiva na rua, colocando, fechando lixões, colocando coleta seletiva na rua, montando essas centrais de triagem, grupos preparados para operar essa estrutura, né? E tecnologias que vêm costurando aquilo que a gente pode ir tirando antes e transformando e fazendo, de fato, uma transição de uma economia aí linear para uma transição mais circular. Então, a tecnologia ela é fundamental para acelerar esse processo, mas ela é um pedaço do processo. Ela não resolve o problema por si só. Ela não é solução. Se a gente olhar de forma assim, a tecnologia resolve tudo, não resolve. A gente ainda tem muito, né, Rafael? Acho que o Filgueira, você tem muito mais elemento para trazer assim o quanto de material que chega na indústria que é reciclável, mas não tem reciclabilidade, porque não dá para concorrer com uma resina virgem, não dá para concorrer, não tem mercado. Se a gente não criar mercado, a gente não mexe ponteiro. Então, é um pouco dessa reflexão que eu acho que é poderosa aí para a gente nesse momento. Excelente. Robert, eu também me lembrei de um ponto, se puder colocar aqui rapidamente, de contexto de uso de tecnologia dentro dos parques, tá? Me faz lembrar, principalmente, a questão de combate a incêndio, né, nas unidades de conservação, as pessoas acompanham aí. Claro que fique bem claro, isso não é responsabilidade da concessionária Pactu, tá? Mas nós atuamos em apoio à ICMBio, aos órgãos públicos, ICMBio e IBAMA, que fazem esse combate. O que eu posso dizer em relação à tecnologia é que tem se avançado bastante, né, no sentido de torres de monitoramento, torres que muitas vezes captam o calor numa distância grande, então podem prever o incêndio bem no seu começo e aí facilitar o combate, né? E tem também as tecnologias dos drones, né, que fazem mapeamento de áreas, de grandes áreas, e levam para uma central de monitoramento, e isso facilita bastante o combate, vamos dizer assim, né, em terra, operacional mesmo, o combate aos incêndios, aos grandes incêndios que nós temos nas áreas protegidas, que costumam acontecer nessa época de seca, nessa época do ano. Excelente. Durante a fala da Maíra, ela falou da questão da educação ambiental como parte do processo também, né, aliado ali à tecnologia, e a Rafaela Versão, ela falou que acredita que um investimento básico seria a educação ambiental. Então, ela falou aí em consonância com a sua fala. E tem uma pergunta aqui que eu queria repassar também, que é do Geraldo José Virgínio. Ele pergunta quais as soluções da Ambipar para o gerenciamento de resíduos e coleta seletiva nos pequenos municípios com população abaixo de 50 mil habitantes. Exatamente. Poxa, obrigada pela pergunta, Geraldo. Se a gente não olhar para esses municípios enquanto territórios, né? Ou seja, você tem um município polo, e aí você tem os municípios no entorno, e aí você cria uma solução integrada, a gente não consegue avançar. Por que a gente não consegue avançar? Porque a logística para a compra dos materiais não chega, né? Porque, geralmente, esses municípios eles estão organizados em consórcio, e faz muito mais sentido você colocar esforço para alavancar um território do que colocar esforço para alavancar uma cidade de 1.500 habitantes. Então, as cidades
de 5 mil, 10 mil habitantes, 20 mil habitantes, elas acabam ficando numa segunda prioridade, aí você não inclui. Então, se você olha para esses municípios, enxerga isso como território, dentro dessa estratégia, você vem com uma estratégia articulada de logística, de educação ambiental, de engajamento, você ganha muito mais força e muito mais velocidade para alavancar o território, para chegar em soluções que individualmente a gente não vai chegar, né? Então, é muito importante, e essa é a nossa expertise, a nossa metodologia, de olhar para o Brasil, com todos os desafios que se tem, e organizar esses territórios, fortalecer o poder público, fortalecer esses consórcios intermunicipais, para que eles possam, tecnicamente, e do ponto de vista da logística, da viabilidade, né, do escoamento desse material e dessas soluções, que eles possam trabalhar juntos, e aí sim a gente vai para um outro nível de alavancagem aí dos indicadores, de coleta seletiva, de disposição ali para os resíduos sólidos urbanos. A gente consegue olhar para tudo isso de uma forma muito mais viável, acho que essa é a palavra, é viável, né? Individualmente a gente não consegue trazer a viabilidade, a gente não consegue fazer um comprador sair, né, de um local e ir buscar material numa cooperativa que está produzindo 10, 15 toneladas. Mas se eu pegar essa cooperativa e nessa rota eu colocar 10 aqui, 10 ali, 10 ali, 10 ali, eu dei viabilidade para ir buscar esse material lá naquela ponta. Então, é mais ou menos assim que a gente organiza, que a gente tem subido territórios em regiões que individualmente a gente não conseguiria ali trazer solução. Excelente. Alguém quer complementar? Eu posso seguir com uma pergunta aqui para o Rafael Filgueira. Então, Rafael, qual é a relação entre a sigla ESG e os pilares que compõem o programa Ambipar Triciclo de Fidelidade? Ele está relacionado somente ao meio ambiente ou também ao S e o G do ESG? Completamente. Eu acho que todas as nossas ações aqui no grupo, eles são sempre baseados no ESG. E não somente no ESG, mas em todos os conceitos de sustentabilidade. A gente falou bastante aqui dos conceitos ambientais, e o nosso pilar principal é justamente ser uma ferramenta de captação de resíduos pós-consumo, que é onde está o nosso maior desafio hoje. Então, além dessa possibilidade de captação, destinação correta na área ambiente, nós temos o pilar social. E aí, dentro do pilar social, além da nossa atuação junto com cooperativas também, da disposição desses resíduos, gerando emprego e renda para eles, nós temos o nosso programa de fidelidade e benefícios. Então, nós temos sim neste conceito que se interliga entre ambiental e social, essa questão de educação ambiental, porque o usuário entende que o resíduo dele tem valor. Então, a partir do momento que ele descarta uma embalagem em qualquer um dos equipamentos Ambipar Triciclo, ele pode obter desconto na conta de energia, ele pode ter crédito em celular, ele pode trocar saldo no cartão de transporte público. Então, essas correlações entre ambiental e social estão intrínsecas dentro das soluções Ambipar Triciclo. E não menos importante, o G de governança, porque não adianta a gente criar esse processo como um todo se a gente não tem uma capacidade de rastreabilidade, de identificação do local de geração, do perfil de geração daquele local e para onde esses resíduos estão sendo destinados, além de todo o fluxo de créditos que são dados. Então, de forma social, não somente o usuário pode ser beneficiado, mas se ele quiser descartar uma embalagem nos equipamentos, ele também pode doar para qualquer instituição filantrópica que está cadastrado entre os nossos parceiros. Então, eu posso chegar num equipamento da Retorna Machine e doar uma latinha, e o crédito dessa latinha vai para alguma instituição de caridade. Então, essa esfera como um todo, ela é sustentada pelo viés econômico, porque ela capitania recurso para o usuário, ela capitania recurso para a cadeia de reciclagem, ela tem todo um processo de rastreabilidade que a gente consegue garantir que aquele resíduo está sendo destinado de forma ambientalmente correta. Excelente. Vou fazer uma pergunta aqui para o Rafael de Oliveira. Vamos voltar para os parques. Rafael,
De que forma a visitação das unidades de conservação pode ajudar o meio ambiente? Legal. Eu vou voltar ao começo da minha fala, né? Um dos objetivos principais da Pactu é conectar ou reconectar as pessoas a essas áreas protegidas, às áreas naturais. Mostrar para as pessoas que isso é uma forma de lazer. Então, de que forma que a visitação ela possibilita, no final, a conservação? Tudo isso é um processo. Que, primeiramente, você leva a pessoa a conhecer aquela área. Conhecendo melhor aquela área, ela passa a gostar, a amar, né? Então, amar a natureza, ali toda a parte de fauna, flora, todo aquele contexto, né? E amando, ela vai cuidar, ela vai conservar. Tá? Então, ela vai... Isso tudo é o processo de educação mesmo, né? Em si. Muda a forma de pensar, né? Então, se a pessoa foi lá para o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, ou para o Parque Caminhos do Mar, que também nós fazemos gestão em São Bernardo, e viram os diversos locais bonitos ali, as trilhas, os rios, as cachoeiras, ela vai voltar para dentro de casa com outros pensamentos, né, a respeito daquela natureza que ela conheceu, ou que ela se reconectou. Então, essa é a forma da Pactu trazer mais conservação ambiental, apoiar na conservação ambiental. Essa é a forma do trabalho nosso, atendendo bem o visitante, informando bem o turista dentro dos nossos parques, para que eles mudem, se conscientizem, mudem a forma de pensar, mudem a forma de educar também dentro de casa, né? Há um público que a gente trabalha bastante de uma forma muito especial, que são as crianças, né? Nós temos nos nossos parques um incentivo muito grande ao turismo escolar, né? O turismo de escolas, né? Estudos do meio, queremos chamar de qualquer uma dessas formas. Mas o importante, tanto para escolas privadas quanto para escolas públicas, né? É super importante você levar as crianças a esses ambientes, porque a criança, ela funciona como uma esponja, né? Ela usa todos os sentidos dela ali, ela capta tudo isso e vai aprendendo automaticamente, né? Sobre tudo isso. E mais do que isso, ela leva para dentro de casa. Então, muitas vezes, os pais que não faziam uma separação dos resíduos, né, não sabiam a importância de determinada planta para o ecossistema, né, ou determinado animal para a cadeia, para aquele bioma, para a conservação daquele bioma, as crianças podem explicar isso dentro de casa, para os mais velhos, para nós adultos, para os pais, para os avós, e isso vai acabar sendo muito bom para a conservação, para a sustentabilidade, para eles mesmos, crianças, que daqui a pouco, um dia, vão crescer e vão conseguir viver em um mundo melhor para eles. Excelente. Os nossos pequenos multiplicadores aí, né? Com certeza. Eu queria fazer uma pergunta aqui para a Maíra. Sobre como tem sido estruturada a cadeia de reciclagem pós-consumo, formando os empreendedores na base da pirâmide e incluindo socialmente essas pessoas. Então, a gente tem trabalhado na estruturação dos municípios, né? Então, isso começa com o engajamento ali do poder público, formação técnica do poder público, um plano, né, de coleta seletiva que seja interativo, que não seja de gaveta, que realmente tenha uma roteirização inteligente, até a aprovação, né, o apoio ali aos municípios para aprovarem o marco regulatório da coleta seletiva dentro dos municípios, e a estruturação das cooperativas, ou da cooperativa naquele território, naquele município, que vai receber esse resíduo, né?
fazendo todo esse processo de humanização. Então, assim, colocando ali as pessoas no centro dessa discussão, no centro dessa estratégia, colocando essa cooperativa numa condição de compliance, pagando impostos, com gestão à vista, os cooperados empoderados do seu papel. A gente trabalha muito as questões de autoestima e os processos produtivos para que eles possam ganhar escala, né? Então, a gente faz isso em municípios, mas a gente também faz isso em territórios, olhando para esses municípios polo. Então, por exemplo, às vezes você tem um município polo, que tem uma cooperativa superestruturada, e não necessariamente você precisa ter as cooperativas nos outros municípios. Você pode ter entrepostos, você pode ter pontos de apoio, que esse material vem da coleta seletiva e que depois esse material ele é aglutinado e vem para uma cooperativa já estruturada, aí sim com equipamentos de triagem, esteira, prensa e tudo isso. Então, é assim que a gente tem estruturado. Ele começa com o poder público colocando a coleta na rua ou melhorando o seu processo de coleta seletiva e roteirização, passando pelo marco regulatório da coleta seletiva, apoiando o município nesse processo e colocando ali as condições para que uma cooperativa possa operar em escala, em eficiência produtiva. E aí, quando você tem esse cenário, a conexão com a indústria, né, ela fica bem mais fácil, porque você tem escala, a indústria consegue chegar para comprar esse material, e aí você já conectou na circularidade e já fechou o ciclo ali, né? Então, você já tem ali esse material circulando, gerando renda, gerando cidadania e diminuindo o custo de aterramento para os municípios ou diminuindo aquilo que está indo, infelizmente, ainda para lixão, para aterro controlado, né? Que funciona ali quase como um lixão, mas por uma disposição incorreta. Excelente. Mas eu queria, agora me veio uma reflexão aqui importante, que é o seguinte, ontem nós estivemos em Brasília para falar, nós tivemos um evento, né, o lançamento da Aliança da AGIR, Aliança Nacional pela Gestão, Recuperação e Reciclagem, né, e pela Circularidade. Então, são 30 instituições, nós lideramos essa agenda quando ainda éramos 3, 4 instituições ali discutindo todo esse processo. Hoje somos 30 instituições comprometidas com a circularidade no Brasil, em mexer ponteiro efetivamente de tudo isso que a gente está falando, né? E a gente tem trabalhado de forma muito integrada numa colaboração de agendas, né, de soluções. A Ambipar, dentro desse movimento, ela lidera uma série de inovações, uma série de tecnologias, tecnologia social, tudo isso que eu estou falando para vocês é tecnologia social, né, lá na ponta, construindo territórios, implantando coleta seletiva. Então, a gente tem trabalhado muito junto com esses atores, né, para que juntos a gente leve o Brasil para um outro patamar, para uma outra condição, de fato, mexer ponteiro, parar de falar que a gente não sai dos 2%, 3% de recuperação de material, de coleta seletiva, que poderia estar voltando aí para a circularidade, gerando riqueza, gerando a nossa economia e, de fato, aterrissando a gente numa economia mais circular. Então, existem esses movimentos. Eu queria reforçar que o Agir é uma grande aliança, né? Estivemos, como eu falei, num lançamento público ontem, mas essa agenda já é uma agenda que a gente movimenta, a gente coopera entre nós, a gente troca ideia, a gente não se conforma em fazer mais do mesmo, a gente realmente está muito empenhado em trazer solução estruturante, que de fato coloque o Brasil numa outra condição, num outro patamar e numa outra lógica, né, de produção, de consumo e de descarte ali adequado. Excelente. O Júlio Rosa, ele está com uma pergunta aqui, eu queria passar, acredito que vai ser a última que a gente vai conseguir responder aqui do chat. Mas a pergunta dele é sobre o PSA, né, o pagamento por serviços ambientais. Cooperativas de coleta de resíduos e logística reversa podem utilizar para se capitalizar? Olha, tem uma série de mecanismos, né? Em Minas a gente tem
alguns instrumentos, ICMS ecológico, tem alguns municípios que têm. Tem também o pagamento por serviço ambiental, tem outros mecanismos. A gente sempre fala que quando a cooperativa está regularizada, né, ou seja, ela tem ali uma regularidade de estatuto, não tem nada vencido, ela tem as certidões, ela tem o pagamento dos seus impostos, ela tem ali todo o seu compliance, né, de operação ali em ordem, ela tem uma série de benefícios que ela pode acessar. O município, quando ele também faz a lição de casa, quando ele também consegue, por exemplo, implantar coleta seletiva, quando ele tem o plano municipal de gestão de resíduos e de coleta seletiva, ele consegue acessar recurso. A gente tem mecanismos para colocar dinheiro para essa roda girar. O que a gente precisa? A gente precisa, de fato, estar comprometido com essa regularidade. Regularidade, que eu digo, é essa constância de fazer as coisas acontecerem com compliance, com regularização, não deixar a coisa desmobilizar, fazer com seriedade, porque tem caminhos para acessar recurso. E olhando para a cooperativa, quando ela consegue receber do município por um contrato de prestação de serviço, né, ter um contrato ali que o município a remunera, quando ela consegue ter essa fonte de receita, prestar serviços ali para a própria comunidade, fazendo coleta, recebendo resíduo ali de grande gerador, que pode vir para complementar a renda. Com a venda do material, ela vem para uma renda mais justa, mais digna. Ela consegue pagar os seus cooperados salário de 3, 4, 5 mil reais, que é o que é justo, é uma remuneração justa para essa cadeia. Quando ela vive só da venda do material, ela não consegue ter uma renda tão expressiva, porque a venda do material, ela é commodity. Uma hora você tem o plástico a R$2, outra hora você tem o plástico a 80 centavos. E aí essa oscilação toda de mercado desorganiza completamente a receita dessa cooperativa, desse grupo, e isso realmente desorganiza tudo. Então, assim, diversificação de fonte de receita para esses grupos, né? A gente tem mecanismos para trazer essa diversificação, assim como para o município acessar recurso e conseguir ter ali, por exemplo, a taxa de lixo. É uma coisa que os municípios têm que implementar. Não dá para a gente falar em gestão de resíduos eficiente, coleta seletiva, sem ter uma fonte de financiamento muito clara. Quem vai financiar isso? A operação disso? Eu não estou falando de CAPEX para implantação, porque aí é uma outra discussão. Mas a operação, ela só se sustenta se você tem a taxa, né, de lixo implantada, e o marco regulatório do saneamento já colocou esse prazo. Tem município que não conseguiu ainda implementar, né, o que inclusive caracteriza a renúncia de receita. Mas nem vamos entrar nessa seara. A questão é, temos dinheiro, temos fontes, temos formas de fazer isso. O que a gente precisa é fazer essa roda girar, é colocar isso realmente num planejamento que não se desmobilize e que traga aí tudo isso para a prática, né? Enfim, aí a gente vai para um outro nível. Excelente. Eu tinha separado um vídeo que a gente costuma passar no meio, sabe, da live. Eu acho que o assunto está tão interessante que acabou que a gente está chegando no final. Eu não passei o vídeo. Aí, na hora que acabar, a gente passa, né? Acho que vocês estão facilitando muito a minha vida hoje, de estar aqui substituindo a Dani, porque é muito conhecimento, né? Acho que vocês estão trazendo questões muito importantes, abordando aí de uma forma, ao mesmo tempo que profunda, mas com uma leveza, né? Levando aí a compreensão de todos. As pessoas estão aqui participando bastante no chat, o pessoal está mandando perguntas, falando, por favor, responde a mim e tal. Então, eu queria agradecer muito a participação de vocês, mas eu vou fazer uma... Eu tinha falado que aquela era a última, e tem uma pergunta aqui para o Rafael de Oliveira. Eu vou fazer essa pergunta para ele, e depois a gente já vai para as considerações finais, infelizmente, né? Então, aqui, a pergunta do Vitor, ele fala, exemplo do case de Bonito, no Mato Grosso, percebemos que o acesso a alguns rios e lagos são totalmente comercializados e fechados. Isso não afasta o público humilde do acesso aos espaços naturais? Essa é uma questão
um tanto polêmica, né? Eu particularmente, assim, eu conheço pouco o contexto de Bonito, tá? Então é difícil eu falar desse contexto aí. Mas eu acho que estou entendendo o que ele está perguntando em relação a pagar para acessar. Será que é isso mesmo, Robert? Me dá uma ajuda aí. Eu imagino que sim, é bem nesse sentido. Né? A democratização desses espaços. Né? Esse é um assunto um tanto polêmico, mas a gente percebe que como é que a gente faz, né, no caso da Pactu? A gente tem, até por dever, e muitas vezes que não temos esse dever por contrato de concessão, nós aplicamos essa métrica, é o seguinte, para o público do entorno, tá? Então, aqueles habitantes, aí você tem uma categorização a determinadas cidades da região. Eu vou voltar à Chapada dos Veadeiros, né? Que é composta, é uma região composta por 5 municípios. Todas as pessoas, os visitantes desses 5 municípios, têm descontos para entrada no parque, tem desconto de 90% no ingresso. Então, assim, acaba sendo um preço bastante acessível, tá? E mesmo, quer dizer, então, isso não acaba sendo um problema para afastar pessoas do parque, tá? A gente não vê isso como um problema. De novo, eu não conheço o contexto de Bonito, então fica muito difícil para mim, para a gente, como Pactu, falarmos. Mas no caso da Chapada dos Veadeiros e os demais parques que nós atuamos, isso serve também para o Caminhos do Mar, para o Parque Nacional de Itatiaia, para o Parque Estadual Ibitipoca, agora dentro de Minas Gerais, que também nós atuamos. O entorno, o público do entorno, ele tem descontos ao comprar o ingresso para esse parque. Tá? Então, isso, de forma alguma, afasta o público e a gente não vê isso como um problema. Quer dizer, os parques continuam sendo bastante democráticos nesse sentido aí. Excelente. Infelizmente, o nosso tempo está acabando aí. Vamos para as considerações finais. E eu já gostaria aqui de agradecer imensamente aí a participação de vocês, né, a disponibilidade. Para mim foi um grande prazer e um dia de aprendizado aqui para mim. Legal. Posso começar? Pode sim. Então, tá bom. Bom, agradecer, então, a Ambipar, a você, Robert, por mediar essa conversa e dar esse espaço para a gente falar sempre de meio ambiente, sustentabilidade. É sempre um prazer para nós, já que a gente respira isso, né, dentro da empresa, a gente trabalha nesse sentido de poder trazer um mundo melhor para as futuras gerações, para os nossos filhos, para os nossos netos. Então, foi um grande prazer. E o recado que eu deixo aqui é para que as pessoas visitem os parques nacionais e os parques estaduais, os parques, as áreas protegidas como um todo desse Brasil, que é bonito com natureza, é um Brasil maravilhoso. Aqui nós temos tantos lugares maravilhosos para conhecer e muitas vezes as pessoas acabam indo para o exterior do país e aqui a gente tem belezas maravilhosas e eu tenho certeza, porque eu sou usuário já há muito tempo, antes de estar com a Pactu, e posso dizer para vocês que essas áreas valem muito a pena serem visitadas. Bom, pegando aqui a sequência, eu queria agradecer muito, Robert, pela condução, pelo desafio, deixar um abraço para a Dani e dizer que foi muito especial estar aqui com os meus colegas, discutindo sobre engajamento, educação ambiental, o nosso papel no mundo, o que a gente tem feito, e dizer com o coração muito aberto, assim, não vamos subestimar a nossa força de transformação, de engajamento. Se a gente está na escola do nosso filho, a gente pode estar engajando. Se a gente está sentado com o prefeito, a gente pode estar engajando. Se a gente está numa mesa de negociação, a gente tem condição de engajar. Se a gente está pensando em transformação, em inovação, em coisas novas, nós estamos engajando o time, engajando as pessoas para a gente levar o Brasil para um outro nível, mas sempre reconhecendo, né, todo o esforço que nós, enquanto sociedade, estamos já fazendo. Então, quero deixar aqui
o meu abraço a todos os meus colegas, por onde a gente anda, o que a gente conversa, o que a gente faz, porque sem esse reconhecimento a gente também não avança. Então, temos feito coisas muito incríveis, temos avançado, né? Mas não subestimar o nosso papel de educador, e seja na instância que nós estivermos, a gente pode estar engajando, quando a gente está numa festa, quando a gente está ali num condomínio, e falar para um síndico, olha, vamos pensar nisso, vamos pensar naquilo, são formas de engajamento. Então, não subestimar a nossa força de engajamento nesse processo todo como cidadãos. Obrigada. Perfeito, é um prazer dividir a discussão aqui com profissionais desse nível. Muito claramente a gente vê na fala de todos nós o propósito, o amor pelo que a gente faz, que tem um objetivo de todas as ações que a gente levanta da cama todo dia para executar, que é proteger o nosso planeta de fato. É entender que nós somos um corpo passageiro, mas que as nossas futuras gerações vão depender das nossas ações. Então, quero agradecer a todos aí pelos conhecimentos. O Robert falou muito bem. A gente sempre tem algo a aprender, nunca podemos entender que a gente sabe de tudo, porque a gente vai estar limitado na nossa absorção de conhecimento, e muito obrigado pela oportunidade. Pessoal, obrigado a todos, viu? Foi um grande prazer. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Mais. Desde a origem, acompanhar a evolução do mundo. Com a ecologia, veio a necessidade de conservação do meio ambiente. Para isso, leis e certificações foram criadas. Para monitorá-las, desenvolvemos mecanismos que facilitam e automatizam esse processo. Assim, as organizações faziam a sua parte. Com a sustentabilidade, já não bastava preservar o ecossistema. Era preciso cuidar de todos os recursos com um uso controlado e consciente, visando as gerações futuras. O compliance, aliado à tecnologia, tornou os nossos softwares mais robustos e abrangentes. As organizações adotavam assim um papel mais determinante na sociedade. A sustentabilidade avançou e o ESG assumiu o protagonismo no mercado. Consumidores e investidores exigindo o ambiental, o social e a governança atrelados às ações corporativas. Nós voltamos então para a estratégia ESG das organizações. Assim, as empresas já não apenas contribuem e sim exercem suas atividades como parte integrante e indissociável da sociedade. A história da ecologia, da sustentabilidade e do ESG é a nossa própria história. Ambipar Green Tech, inteligência ESG desde a origem.